Constituição interina, isto é, o presidente ausente do país, ou está impedido temporariamente, aí sim, o presidente da Assembleia pode substituir. Ou o presidente está definitivamente impedido e morre ou renuncia a esse cargo. Aí o presidente da Assembleia pode substituir. Para além disso, e que tem substituição do presidente da República para o presidente da Assembleia. E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um Bissau Podcast, o seu mergulho semanal na política da Guiné-Bissau. Opa. Hoje, o papo é sobre as eleições presidenciais e legislativas. Você tá dando o que falar, hein? Pega o café e senta que lá vem a história. Pois é. A coisa tá pegando fogo. Parece que o presidente Omar Sissoko Embalo tá armando pra ficar mais tempo no poder, hein? Tipo um golpe. Caraca. Não vamos colocar a carroça na frente dos bois, né? A situação é a seguinte. O governo propôs fazer as eleições legislativas e presidenciais juntas entre 23 de outubro e 25 de novembro. Sei. A justificativa, pelo menos a oficial, é que isso diminuiria os custos e facilitaria a logística. Entendi. Juntar tudo para economizar uma graninha, né? Mas, e aí, qual que é o problema? O problema é que essa data, ela pode acabar estendendo o mandato do Embalo além do limite constitucional de 5 anos. Tá. A Constituição é bem clara, um mandato presidencial de 5 anos a partir da data da posse, sem espaço para jeitinho. Caramba, então quer dizer que essa manobra pode ser uma tentativa de, driblar a Constituição. Para manter o Embalo no poder por mais tempo. Entendi. E a oposição já sacou qual a jogada, né? 4 dos 5 partidos que faziam parte da Assembleia Nacional Popular, que é como se fosse o nosso Congresso Nacional, se posicionaram contra a proposta. Eles argumentam que o mandato do Sissoko Embalo terminou em 27 de fevereiro de 2024, 5 anos após a posse. Faz sentido. E para completar o cenário de crise, as eleições legislativas, que deveriam ter acontecido até 4 de março de 2024, estão atrasadas. O parlamento foi dissolvido em dezembro do ano passado e até agora nada de novas eleições. A coisa tá feia. E para piorar a situação, o Procurador-Geral da República, Bakari Biaye, resolveu dar um pitaco na história. Ele declarou publicamente que o mandato presidencial ainda não terminou. Mas espera isso não contraria a Constituição. Você não acabou de falar que o mandato é de 5 anos a partir da posse. Pois é. A declaração do Biaye é um contrassenso. O artigo 63 da Constituição, que trata do mandato presidencial, é cristalino. 5 anos a partir da posse sem tirar nem pôr. Então qual é a dele, ó? Tá defendendo o Embalo de olho fechado. Pois é. E o mais estranho é que o Biaye nunca se manifestou sobre outras violações da Constituição no passado. Agora, do nada, ele resolveu defender a permanência do Sissoko no poder. Sei não, viu? Essa mudança de postura é no mínimo suspeita. Parece que tem caroço nesse angu. Essa história do Biaye me deixou encucada. É de se estranhar, né? A gente precisa se perguntar qual é o interesse do Procurador-Geral em defender o Embalo. Será que a lei está sendo usada de forma conveniente para favorecer o presidente? E o que me preocupa é o precedente perigoso que isso pode criar. Se a gente aceitar que o mandato presidencial só começa depois de uma decisão judicial definitiva, significa que todas as ações do Sissoko antes disso seriam ilegais. Exatamente. É como se a gente estivesse mudando as regras do jogo no meio da partida. Isso coloca em xeque a segurança jurídica, né, e a própria democracia da Guiné-Bissau. Exatamente. E a comunidade internacional? Tá fazendo o quê? Em outros momentos de crise na Guiné-Bissau, organizações como a CEDEAO, a União Africana, as Nações Unidas intervieram para garantir a democracia. Cadê eles agora? Pois é. O silêncio da comunidade internacional é ensurdecedor. Parece que o mundo está fechando os olhos para o que está acontecendo na Guiné-Bissau. Será que ninguém se importa com o futuro da Guiné-Bissau? Vão deixar o Embalo atropelar a Constituição e se perpetuar no poder sem fazer nada. É preocupante, né? A gente precisa ficar de olho e cobrar uma posição da comunidade internacional. A Guiné-Bissau não pode ser esquecida. Com certeza. E, para a gente completar o nosso panorama da crise, temos que falar do Domingos Simões Pereira, o DSP, uma das principais figuras da oposição. Ele tem criticado duramente a gestão do Sissoko e a forma como o governo está conduzindo esse processo eleitoral. O DSP gravou um vídeo detonando a situação e a gente vai analisar os principais pontos da fala dele daqui a pouco. Mas antes, não esqueçam de se inscrever no canal do Bissau Podcast e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Isso aí. E compartilhe o podcast com os amigos para a gente espalhar a palavra. Manter todo mundo informado sobre Guiné-Bissau. É isso aí. A gente já volta. E uma obrigação torná-lo público. 1 ano e meio depois, não dê provas, não dê elementos, nada, rigorosamente cadê. Mas vou permitir fazer um pequeno resenha. E ver o que o comandante falou com o único golpista potencial que não tem e uma Sissoko Embalo.
Bom, lembra muito bem como enquanto João Maf era presidente da República e Aristides primeiro-ministro, e houve uma tentativa de golpe. Então, como a vossa turma lembra, e papiado dele, e depois calado. O Umaru Sissoko Embalo se viu como a mim, enquanto primeiro-ministro, olhando nos primeiros problemas com João Maf, né? E visitam na Dakar, estava hospedado num hotel da Dakar, e vai visitando, é assim, muito interessante porque vai acompanhado de 2 franceses. 2 franceses que não estavam aquele. A mim também, não tem bom alguém, nem momento, não cana tornar ainda público, só por uma questão de segurança de que alguém, uma hora que seja necessário, quem tinha sido estava também comigo. Portanto, e tem testemunhas. O Umaru Sissoko Embalo vai olhando no hotel, e a mim fica surpreendido porque papel de outras coisas, Beloré, como estive a Porto de Bissau, não sei o quê, mas tema de conversa que era esse. Tema principal de conversa, e era para ir falando com a boba brinca que João Maf, única forma de não resolver o problema de João Maf, não tem que dar o golpe. Ela não tem capacidade, não tem que dar João Maf o golpe. Ele comanda sempre que para a questão de golpe, não está falando, olha, dia que alguém acusando de golpe, a boca não chama como minha testemunha. Também naquele momento, minha resposta foi, e que índice que matila tudo registrado, me fala, amiga golpista, amiga acredita na solução golpe. Me fala, nem momento nunca contente com a atuação de José Mário Vaz. Mas José Mário Vaz foi eleito. E, portanto, o único que pude tirar de lá, como presidente da República, e hora que perdi a eleição. E a mim se vi como, na próxima eleição, e na perdi. Havia todo o povo guineense compreende como está na bem contra própria estrutura que eu queria. Aquela é a primeira evidência. Segunda evidência, nada só factos que vou poder verificar a partir dali. Não é? Se você lembra, e tem uma missão da Ecomip que tem como principal objetivo securizar o país, criar um quadro de estabilidade para poder implementar a reforma no setor de defesa e segurança. Logo que Sissoko entra como presidente, que aqui fala? E fala como aquilo está desprestigia nas Forças Armadas. Havia quem está ainda, titulares do órgão de soberania, está ainda escoltado para militares de CDAO. E aquilo está falta respeito a não Forças Armadas. Então, e manda dispensá-los. E dispensá-los que eles vai. Para quê? Para poder ter que fala tentativa de golpe de Estado dia 1 de fevereiro. Não é? Depois de acontecer aquela montagem de golpe de Estado do dia 1 de fevereiro, bom, a minha foi montagem e que havia outro tipo de elemento, mas havia ele próprio Sissoko. Porque tem um dia aqui falando como a nunca chega de condenar golpe de 1 de fevereiro. Fala, não. Hoje o golpe acontece, ele vem ao público e fala como e narcotraficantes que estão na guerra com outro. De noite, e fala como e rebeldes de Casamance que tentam dar golpe. Porque eles estão a combater rebeldes de Casamance. Dia seguinte, se porta-voz fala como e líderes balanta, e chefias balanta de forças armadas que estão a dar golpe. Bom, se motivo do golpe está a mudar, não tem que calar, não pera, quem que tem informação, para contar o que é que está a acontecer. Bom, gosto de e Nuno, e Brahma, e Domingos, e não sei o que dá golpe. Em relação, mas depois eu preciso falar como aqui golpe de dia 1 de fevereiro, se engana. Depois teve aftershock, não é? Porque aqui assalto a rádio Pinjiquiti e fazer parte de tudo de que leva. E o único que se vê de tudo elementos desse é o Umaru Sissoko Embalo. E Guinness que está dentro daquele, Guinness que está na Força Armada, se vê direito como o único responsável desse tudo e era uma psicópata. E para ver o que é que mandei fazer? E fácil, depois de dispensar missão de CDAO, gosto e volta lá, para falar com a e tem uma agressão contra mim, e tem um risco de minha própria vida por em causa, portanto, gosto que tal missão que era de securizar o país, gosto de ir de volta, mas desta vez, e capaz de órgãos de soberania não, gosto de ir para mim securiza exclusivamente o Presidente da República. E aquilo que está a acontecer no país. Último, esse que não é o papel dele de 1 de dezembro, não é? Primeiro, eu preciso falar com na Assembleia Nacional Popular, antes do dia 1 de dezembro, e na circulava a informação de como Sissoko na bati parlamento. A nós tudo não aponta, também na bati como, não é?
qualquer justificativos que tem, qualquer argumentos que tem para poder bater. Se você não lembra direito, e houve uma audiência que ia acordar, a mim vai lá, no papel, e falando com a, e pedi 2 pareceres. E pedi parecer de Faculdade de Direito, e ouvi também parecer de Marcelo Rebelo de Sousa. E eles tudo se falaram com a, na condição normal, você deve observar que 12 meses, sim, você pode destituir a Assembleia Nacional Popular. Mas se acontecer algum coisa extraordinário, então o poder invoca estado de sítio. E que estado de sítio... Antes do intervalo, a gente estava falando da crise política na Guiné-Bissau e da polêmica envolvendo a data das eleições. A gente deixou no ar a análise do vídeo do DSP, o Domingos Simões Pereira, um dos principais nomes da oposição. Ele não aliviou. Pois é, o DSP foi direto ao ponto. A gente sabe que a Guiné-Bissau já tem um histórico de golpes e instabilidade política. A população precisa ter certeza de que o voto dela vai ser respeitado. Mas a gente precisa continuar pressionando, né? A gente não pode deixar que a Guiné-Bissau seja esquecida. Concordo. A gente precisa usar a nossa voz para defender a democracia e os direitos humanos na Guiné-Bissau. E por falar em usar a voz, o que os nossos ouvintes acham de tudo isso, hein? Mandem suas mensagens. Comentem aqui no nosso post. A gente quer saber a opinião de vocês. Isso aí. A participação de vocês é fundamental para a gente construir esse debate, né? Entender melhor a situação na Guiné-Bissau. É isso aí. A gente vai fazer uma pausa rapidinho para tomar um gole de café e já volta para discutir o que mais que a gente pode fazer para ajudar a Guiné-Bissau a sair dessa crise. Fiquem ligados. E cá, estamos de volta para a reta final do nosso Bissau Podcast. Isso aí. O papo hoje está tenso, né? A gente descascou essa crise política na Guiné-Bissau, a polêmica da data das eleições, Constituição indo pro beleléu, o procurador-geral dando uma de advogado do Embaló. E a pergunta que fica é, o que a gente pode fazer para ajudar a Guiné-Bissau a sair desse enrascado? A situação é complicada, mas não podemos perder a esperança, né? Acho que o primeiro passo é a gente se manter informado sobre o que está rolando por lá, né? Acompanhando as notícias, lendo artigos, ouvindo podcast. Tipo o nosso Bissau Podcast, né? Exatamente. A gente se esforça para trazer informação de qualidade, né? Análise crítica para vocês, para que todo mundo possa entender a complexidade da situação na Guiné-Bissau. Informação é poder, né? Quanto mais a gente souber o que está acontecendo, mais preparados a gente vai estar para cobrar ações concretas dos nossos líderes e da comunidade internacional. Concordo. A gente precisa pressionar os nossos governantes a se posicionarem em relação à crise na Guiné-Bissau, né? Cobrar que o Brasil, como um país com influência na região, atue para garantir a democracia e o respeito aos direitos humanos no país. É isso aí. E não podemos esquecer da pressão popular. A gente precisa se mobilizar nas redes sociais, usar hashtag #SesUS Guiné-Bissau, compartilhar informações, organizar abaixo-assinados. A gente precisa mostrar para o mundo que a gente se importa com o que está acontecendo na Guiné-Bissau. Verdade. E o mais importante é que a gente não se cale, né? A Guiné-Bissau precisa da nossa voz, da nossa solidariedade. Não podemos permitir que a democracia seja sufocada no país. É isso aí, pessoal. A gente precisa agir. A Guiné-Bissau precisa da nossa ajuda. E a gente aqui no Bissau Podcast vai continuar acompanhando de perto essa situação e trazendo todas as informações para vocês. Isso aí. Contem com a gente. E não se esqueçam, se inscrevam no canal do Bissau Podcast. Ativem as notificações, compartilhem esse episódio com os amigos e deixem seus comentários. A gente quer saber a sua opinião. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Valeu.